Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Eu sou Ragélia Canavati e eu estou aqui neste 7º episódio para te trazer um tema super atual que você, contribuinte, precisa ficar atento. Eu estou falando dele. Já foram divulgadas as novas regras sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. E é sobre esse tema que esse episódio vai tratar hoje com você. Vem comigo! A Receita Federal anunciou no dia 19 de fevereiro, agora recente, as novas regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. E fique atento, pois o prazo tem início a partir do dia 2 de março e finaliza no dia 30 de abril deste ano. É muito importante que você tenha em mente esse prazo, porque após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração, ele corre o risco. Ele incorre, na verdade. Até porque passou o prazo, já cabe multa. E é sobre isso que eu estou tratando aqui contigo. Após o prazo, o contribuinte que apresentar a declaração, ele já paga a multa pelo atraso. A Receita Federal, no dia da divulgação, ela fez um balanço e já menciona uma expectativa de arrecadação de 32 milhões. Logo, espera-se 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. Nesse ano, a Receita Federal estará exigindo o número do recibo da declaração anterior para os contribuintes titulares e seus dependentes, que no ano calendário 2009 auferiram rendimentos sujeitos ao ajuste anual igual ou maior que R$ 200 mil. Então, presta atenção nisso. Importante, gente, que o programa gerador da declaração, ele vai estar disponível, ele já está disponível, na verdade, desde o dia 20 de fevereiro, para a transmissão de declaração. Não é necessário, gente, instalar o programa de transmissão ReceitaNet, como muitas vezes ocorria anteriormente, uma vez que essa funcionalidade ela está integrada ao Imposto de Renda Pessoa Física 2020. E, entretanto, continua sendo possível a utilização do ReceitaNet para a transmissão de declaração. Ou seja, você não precisa necessariamente instalar o ReceitaNet no seu computador, tá? Mas se você já tiver instalado, você pode transmitir a sua declaração normal, tá bom? Importante que eu tenho que te ressaltar aqui é que a Receita Federal ela vai antecipar o pagamento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2020, ano calendário 2019. Presta atenção nas datas. O primeiro lote de restituição está programado para o dia 29 de maio. Ele é destinado às prioridades, viu? E o último lote está previsto para o dia 30 de setembro. Para efeitos de comparação, tá? No ano passado, as restituições elas só iniciaram no dia 17 de junho. E se estenderam até o dia 16 de dezembro. Então, logo, essa antecipação de restituições é muito conveniente ao contribuinte, tá? Uma outra mudança em relação ao ano passado, quando a gente está fazendo o comparativo aqui, é a questão do número de lote de restituição, que passa a ser 5 em vez de 7, como era no passado, tá? As restituições serão priorizadas pela data da entrega da declaração do Imposto de Renda à pessoa física. Então, logo,
quanto mais cedo você se programar para realizar sua declaração do imposto de renda, pessoa física, mais cedo você estará recebendo a sua restituição do imposto de renda. Lembrando que, volto a falar aqui, o lote está programado para o dia 29 de maio. É o primeiro lote, vai sair, tá bom? Uma outra opção também que está sendo muito verificada em relação à instrução normativa disponibilizada pela Receita Federal no dia 19 de fevereiro, tá? É quanto à questão da utilização do aplicativo Meu Imposto de Renda, caso o contribuinte possa optar em realizar a declaração através do seu dispositivo móvel. Já pensou em prestar sua declaração do imposto de renda através do seu celular? Isso já é uma realidade aqui no Brasil. Algumas categorias de contribuintes têm uma prioridade legal de recebimento de restituição. Lembra o que eu falei? Que são as pessoas com 60 anos ou mais, sendo assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, os portadores de deficiência física ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. No caso, são os nossos professores. Agora eu trago um aviso muito, mas muito importante, que sempre assola o coração de todos, que é a questão da obrigatoriedade da apresentação da declaração do imposto de renda à pessoa física. Estão obrigados a apresentar a declaração anual referente ao exercício de 2020, ano calendário 2019. Agora presta atenção, foca! Aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma for superior a R$ 28.559,70. E em relação à atividade rural, tá? Essa pessoa tenha obtido uma receita bruta no valor superior a R$ 142.798,50. Então, eu volto a repetir aqui os valores porque isso é interessante para que você fixe, até porque é uma obrigatoriedade, tá? Todos aqueles que a soma foi superior a R$ 28.559,70 e os casos em que tem uma atividade rural, na atividade rural, que essa receita bruta tenha um valor superior a R$ 142.798,50. Agora, uma outra obrigatoriedade na entrega da declaração, que são aquelas pessoas que receberam rendimentos isentos, mas não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Importante que eu te ressalto aqui, que também estão obrigadas a apresentar a declaração aquelas pessoas físicas residentes no Brasil que no ano calendário 2019 obtiveram em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsa de valores, mercadorias, de futuros ou assemelhadas. Muito importante quem faz investimento ficar atento a essa questão, tá? Também que tiveram em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive a terra nua. Quando a gente fala terra nua, é aquela sem nada, sem nenhuma construção ainda, tá? No valor superior a R$ 300 mil. Então, eu volto aqui a falar, tá? Que tiveram em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 300 mil. Agora,
Preciso te relatar também as formas de elaboração. A declaração, ela pode ser elaborada de 3 formas. Através do computador, que eu já mencionei aqui para vocês, em relação à não obrigatoriedade de você ter que baixar o programa ReceitaNet, ou se você já tem, você também pode transmitir por lá, tá? Pelo computador. Pelos dispositivos móveis, no caso aqui que eu estou falando, é do aplicativo Meu Imposto de Renda, que já pode ser baixado tanto no Google Play quanto no iOS, tá bom? Também no computador, na aba Meu Imposto de Renda, no Centro Virtual de Atendimento do site da Receita Federal, tá? Com o uso do certificado digital. Lembra, o ReceitaNet, quando você fazia anteriormente pelo ReceitaNet, hoje não existe mais essa obrigatoriedade do ReceitaNet, mas lá você não tinha essa obrigatoriedade do certificado digital. Já pelo Centro Virtual de Atendimento, no site da Receita Federal, existe a obrigatoriedade da certificação digital, tá bom? Eu te ressalto aqui que a instrução normativa que trata da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2020, ela já está publicada no Diário Oficial da União. Então, já está passando a valer todas essas informações aqui que eu estou te passando. Agora, muito interessante aqui, o que eu te trago é sobre algumas dicas e novidades relacionadas à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Gente, a Declaração do Imposto de Renda 2020, ela apresenta algumas novidades e aqui eu vou te dar também algumas dicas de como fazer o preenchimento, tá? Já falando sobre as novidades. A primeira delas é sobre a tela de entrada. Na tela de entrada, você vai se deparar com a mensagem, o que você deseja fazer. Nesse espaço, existe a criação e o acompanhamento das declarações por meio das abas Nova, em preenchimento ou transmitidas. Importante que eu te destaco aqui é que na aba Nova, ela permite criar novas declarações a partir da declaração de 2019, da declaração pré-preenchida ou declaração em branco, puramente branca, tá? Agora, na aba em preenchimento, nessa aba, ela permite o acompanhamento das declarações que ainda estão sendo trabalhadas. Uma das funções disponíveis, as funções, na verdade, disponíveis são abrir, excluir, entregar, imprimir declaração, salvar online, recuperar online e gravar cópia de segurança. Fixe essa informação, gravar cópia de segurança, tá? E tem também a aba que se chama Transmitidas. Essa aba ela permite o acompanhamento das declarações que já foram transmitidas. Essas funções disponíveis, né? Retificar, imprimir declaração, imprimir recibo de entrega, imprimir o DARF do Imposto de Renda Pessoa Física e gravar cópia de segurança e recibo de entrega, tá bom? É muito importante. Uma dica que eu dou aqui para vocês não terminou de preencher, não transmitiu nada, grava a cópia de segurança. Quando você for retornar, você vai encontrar do mesmo jeito que você deixou, se você gravou, é claro, na aba em preenchimento. E só depois daí você pode transmitir e gravar a cópia de segurança e recibo de entrega, tá bom? A possibilidade de pesquisar por nome nas abas em preenchimento e transmitidas também é uma novidade para esse ano, tá bom? Agora, muito importante, em relação a bens e direitos, também tivemos alguns acréscimos no programa.
tá? De preenchimentos. Aqui eu falo para vocês. Para determinados bens e direitos, é obrigatório marcar se eles pertencem ao titular ou ao dependente e preencher o campo específico com o CNPJ ou o CPF relacionado ao bem ou direito informado. Ao selecionar os códigos 41, que significa caderneta de poupança, e 6161, que significa o depósito bancário em conta corrente no Brasil, é possível selecionar ou informar o código no campo branco, tá, gente? Uma outra novidade aqui, eu trago aqui, e é uma dica, na verdade, que eu estou fazendo aqui, novidades com dicas, é o campo das contas pré-cadastradas. Pode ser selecionado na tela Cálculo do Imposto ou do resumo da declaração, por meio do campo Contas pré-cadastradas. Alguns dos bancos informados na ficha Bens e Direitos, nos códigos 41, que significa, volta lá, caderneta de poupança, ou 61, que significa depósito bancário em conta corrente no país, para débito automático ou crédito da restituição. Isso é muito importante, principalmente se você está visando aí uma restituição. É necessário que você informe, tá? As condições: só pode bancos autorizados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e que conste na ficha Bens e Direitos, como conta do titular da declaração. Então, é muito importante que você saiba preencher e cadastrar, sim, o banco do qual você pode receber através a sua restituição através de débito automático ou um pedido de crédito de restituição, tá? Lembrando que o crédito de restituição, ele é sempre compensado quando ocorre algum imposto a pagar, tá? Então, eles fazem sempre a compensação em créditos que você possa vir a usufruir de restituição. Importante também eu te destaco aqui é sobre a novidade em relação a doações diretamente na declaração, fundos controlados pelos conselhos do idoso, tá? É possível doar diretamente na declaração aos fundos controlados pelos conselhos nacional, distrital, estadual ou municipal do idoso, gente. Muita gente tem dúvida em relação, eu posso fazer uma doação para a educação? Não. No momento, o que traz de novidade são conselhos relacionados ao idoso, tá bom? As deduções relativas dos fundos controlados pelos conselhos do idoso efetuadas diretamente na declaração não podem exceder a 3% do valor do imposto sobre a renda, devido e apurado na declaração. Isso é muito importante, viu, gente? Não pode exceder os 3%. E lembrando a vocês que o somatório das deduções diretamente na declaração, criança e adolescente e idoso estão limitadas a 6% do imposto sobre a renda devido apurado na declaração em conjunto com as doações efetuadas no decorrer do ano calendário de 2019. Sempre, gente, relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, incentiva a cultura, incentiva a atividade audiovisual, incentiva ao desporto e fundos controlados pelos conselhos do idoso, é claro, tá? Então, lembra que o limite dos 6% não é apenas para aquele ato que você está fazendo ali no ato da tua declaração. Eu vou fazer uma doação aqui, estou declarando, vou fazer já, aproveito e já faço a doação. Os 6%, gente, da dedução é a soma do decorrer do ano calendário 2019. Então, ele vai somar o 2019, mais o que você vai possivelmente estar realizando a doação no ato da declaração. Se ultrapassar 6%, não cabe essa dedução, tá bom? Rendimentos recebidos e acumuladamente, isenção aos 65 anos. Gente, é uma novidade.
tá? É possível informar na ficha dos rendimentos recebidos acumulativamente o valor da parcela isenta a 65 anos. Essa isenção somente será utilizada caso o contribuinte selecione a opção ajuste anual, como forma de tributação do rendimento recebido acumuladamente. Caso seja selecionada a opção tributação exclusiva na fonte, essa parcela será somada ao rendimento tributável. Então, é muito importante que você se atente no momento em que estiver realizando a sua declaração, porque essa isenção só será utilizada caso o contribuinte selecione a opção ajuste anual. Se não fizer isso, vai ser somado ao rendimento tributável, tá bom? Débito automático da primeira cota. Ele foi ampliado o prazo para a seleção do débito automático da primeira cota, tá, para o dia 10 de abril de 2020. Então, fique atento aí nesse prazo, que ele é muito importante. Uma declaração pré-preenchida. Gente, isso é uma novidade aqui, tá? Para isso, é necessário o uso do certificado digital do próprio contribuinte ou do seu procurador, seja ele contador ou advogado tributarista, tá? Pode ser feito diretamente no programa da Receita Federal por meio da opção Iniciar Declaração a partir da pré-preenchida na aba Nova, em uma tela de entrada, tá? Volto a falar, é necessário o uso do certificado digital do próprio contribuinte ou do seu procurador. Além dos dados da declaração do ano anterior e dos dados da DIRF, tá? A declaração pré-preenchida agora também inclui os dados financeiros do contribuinte declarado na DIRF. Lembra que eu falei no episódio anterior? A DIRF tem até o dia 28 desse mês para que todos possam estar emitindo as suas declarações, tá? Contribuição previdenciária empregador doméstico. Muita atenção aqui, gente. Por falta de previsão legal, não é mais possível deduzir o valor de contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Logo, foi excluído o Código 50, que correspondia à contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico da ficha Pagamentos Efetuados. Então, esse tipo de dedução não vai ser mais possível fazer. Logo, você não vai mais encontrar o Código 50 no programa que vai gerar a sua declaração do imposto de renda, tá bom? Uma dica muito importante que eu trago aqui para ti é sobre a atualização automática. Com a funcionalidade da atualização automática, é possível realizar a versão do aplicativo sem a necessidade de fazer o download no próprio site da Receita Federal. A atualização ela pode ser feita automaticamente ao abrir o PGD, Imposto de Renda Pessoa Física, ou pelo próprio declarante por meio do menu Ferramentas, verificar atualizações, tá? Existe também aqui, volto a falar para vocês, não existe mais a necessidade de instalar o ReceitaNet, tá? Logo, não é necessário, tá bom? Impressão de DARF. A impressão do DARF de todas as cotas do imposto, calculando os valores de juros Selic para o respectivo vencimento, tá? Isso também teve uma alteração. Os DARFs emitidos após o prazo também serão calculados devidos acréscimos legais, tá bom? A alíquota efetiva, agora já é possível observar a exibição da relação percentual entre o imposto devido e o total de rendimentos tributáveis, tá bom? Recuperação de nomes, isso aqui é uma novidade, uma dica também que eu trago aqui para vocês. Ao digitar ou importar um nome para um CPF ou CNPJ, o sistema ele armazenará o nome para facilitar o preenchimento futuro. Então, isso é muito importante. Os nomes armazenados são nomes informados pelo próprio declarante, manualmente ou por meio das funcionalidades de importação que já existem no programa. Não são fornecidos pelas bases da Receita Federal, tá?
Importante que eu te ressalto aqui que após o armazenamento, o campo referente aos nomes serão preenchidos automaticamente conforme o CPF digitado. A funcionalidade poderá ser desativada no menu Ferramentas, Recuperação de Nomes, tá bom? Eu sei que isso aqui já falei aqui, mas eu gosto sempre de estar mencionando, porque quando se trata de obrigatoriedade, gente, isso é um assunto muito complexo e que realmente causa dúvidas em muitos contribuintes, que é a obrigatoriedade da apresentação da declaração. Vamos voltar nesse tema? Só para fixar? Só para fixar, gente, declaração sempre é algo que todo mundo tem dúvida, principalmente se é ou não obrigado a declarar, prestar a declaração no imposto de renda, tá? De acordo com a Instrução Normativa número 1924, agora, recente, de 19 de fevereiro, estão obrigados a declarar. Agora eu vou falar alguns critérios que vai poder fixar melhor, tá? Quanto à renda, gente, principalmente renda, estamos falando de imposto de renda, logo, analisa-se a renda, certo? Estão obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual do ano de 2019 foi superior, tá? A R$ 28.559,70, tá? Também que a pessoa recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, tá? Agora, quanto a ganho de capital e operações em bolsas de valores, para quem investe, tá? Estão obrigados a declarar quem recebeu ou obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de frutos ou assemelhadas. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda, tá? Agora, muito importante, quanto à atividade rural, estão obrigados a declarar aqueles que obtiveram receita bruta anual superior no valor de R$ 142.798,50, ou ainda que pretende compensar no ano calendário 2019 ou posterior prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Muito importante isso. Quanto a bens e direitos, tá? Estão obrigados a declarar quem? Aquele que teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos, inclusive a terra nua, que eu falei aqui para vocês, é aquela terra que não tem nada, que não tem nenhuma construção, do valor total ou superior a R$ 300 mil. Quanto à condição de residente no Brasil, temos obrigados aquele que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. Essas pessoas estão obrigadas a declarar o imposto de renda 2020, tá? Agora eu faço um aviso aqui para vocês. O contribuinte que no ano calendário de 2019 recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 5 milhões,
rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a 5 milhões, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, cuja soma foi superior a 5 milhões, realizou pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas ou pessoas físicas, cuja soma foi superior a 5 milhões, e em cada caso ou no total, deve transmitir a declaração de ajuste anual com a utilização de certificado digital. Gente, isso é uma novidade muito importante para o ano de 2020. Você fixou que eu sempre falei 5 milhões? É justamente isso para você fixar, tá? Teve a soma anual, foi superior a esse valor que eu acabei de te falar várias vezes aqui, 5 milhões, é necessário a certificação digital, tá bom? Agora vamos àquelas pessoas que estão dispensadas da apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Eu estou falando aqui do caso da pessoa física, tá? Que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade da tabelinha que eu te falei anterior em relação a todas aquelas condições, a todos aqueles critérios, tá? Se você não está dentro de nenhum daqueles critérios que eu falei, você está dispensado da apresentação da declaração. Também, que conste como dependente na declaração apresentada de outra pessoa, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. Também está dispensado da apresentação da declaração do ajuste. Tem também aquele que teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total de seus bens privativos não exceda R$300 mil em 31 de dezembro de 2019. Muito importante que eu falo aqui para vocês, mesmo que não esteja obrigada, qualquer pessoa física pode apresentar a declaração, desde que não tenha constatado em outra declaração como dependente, tá? Por quê? Se ocorrer isso, porventura, vai ocorrer o encontro, o cruzamento e provavelmente as duas pessoas cairão na malha fina. Um exemplo que eu dou aqui para vocês é o caso a pessoa não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retida em 2019 e tem direito à restituição. Essa precisa apresentar a declaração para poder receber a restituição, tá bom? Agora, um assunto que sempre bate na dúvida de todos, que é relação às pessoas que podem ou não podem serem declaradas como dependentes na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Então, vamos a elas. Pode ser declarado como dependente o cônjuge ou o companheiro, com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos. Tá? Isso é muito importante em relação a esse prazozinho aí para verificar a questão de união estável, tá bom? Pode ser declarado como dependente filhos e enteados, o filho ou enteado de até 21 anos de idade ou em qualquer idade quando emancipado física ou mentalmente para o trabalho, tá? Filho ou enteado de até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Esses também podem ser declarados como dependentes, tá? Pode ser também dependente irmãos, netos e bisnetos. O irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte tem a guarda judicial de até 21 anos, ou qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, tá? Pode ser também o irmão, neto ou bisneto de até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. Isso aqui é muito interessante, tá bom? Também pode ser dependente os pais, avós e bisavós. Na declaração de ajuste anual,
pais, avós e bisavós que, em 2019, tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até R$ 22.847,76, tá bom? Pode ser também dependente, pais, avós e bisavós, que na declaração da saída definitiva do país, tá, em 2019, receberam rendimentos tributáveis ou não superiores à soma do limite de isenção mensal, que significa R$ 1.903,98, tá? Correspondente aos meses abrangidos pela declaração. Agora, pode ser também dependente ou menor pobre de até 21 anos que o contribuinte crie e eduque desde que detenha sua guarda judicial, tá? Tutelados e querelados também podem ser dependentes, desde que absolutamente incapazes, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. É importante que eu te ressalto aqui que podem ser considerados dependentes as pessoas que, de acordo com o que eu já falei acima, mantiverem relação de dependência com o declarante, mesmo que por menos de 12 meses no ano calendário de 2019. Como nos casos do nascimento e falecimento, o valor da dedução anual é de R$ 2.275,08 por dependente, tá? No caso de dependentes comuns e declarações em separado, cada titular pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes comuns, desde que cada dependente conste em apenas uma declaração. É obrigatório também informar o número de inscrição no CPF de cada dependente, viu? Os rendimentos, bens e direitos dos dependentes devem serem relacionados na declaração em que constem como dependentes, tá? Muito importante que eu trago aqui para ti é o declarante em conjunto. Isso aqui é uma novidade que está sendo trazida esse ano, tá? Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, o companheiro ou o dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular. Então, soma tudo e declara do contribuinte titular, na declaração do contribuinte titular. Importante que eu te falo aqui que a declaração em conjunto, ela supre a obrigatoriedade da apresentação da declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge, o companheiro ou mesmo o dependente, como eu estou te falando. Junta tudo, soma tudo e declara em uma única e presta a declaração uma única vez, tá bom? Agora, importante que eu te ressalto aqui é quanto às pessoas consideradas residentes no Brasil para fins tributários, tá? Isso é uma novidade esse ano. As pessoas que estão residentes no Brasil, elas precisam prestar a declaração do imposto de renda. Então, nada mais justo do que eu te trazer aqui o que significa uma pessoa considerada residente no Brasil para fins tributários, né? Considera-se residente no Brasil para fins tributários a pessoa física que resida no Brasil em caráter permanente ou que se ausente para prestar serviços como assalariada a autarquias ou repartições do governo brasileiro situadas no exterior, ou que ingresse no Brasil com visto permanente na data da chegada ou que ingresse no Brasil com visto temporário para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico bolsista no programa Mais Médicos, tá? Na data que complete 184 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil dentro de um período de até 12 meses. Essas pessoas também estão consideradas residentes no Brasil para fins tributários. O aviso que eu te falo aqui é em relação a esse prazo de 184 dias consecutivos, tá? Novo período, ele é contado a partir da data do ingresso, seguinte àquele em que se iniciou a contagem anterior. Então, existe uma contagem anterior, logo após ela, é contado 184 dias, tá?
Tem também a data de obtenção do visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrida antes de completar os 184 dias consecutivos ou não, tá bom? Também tem a questão da brasileira que adquiriu a condição de não residente no Brasil, mas que retorne ao país com ânimo definitivo na chegada, na data de chegada, tá? Aqui eu preciso te falar também em relação às formas de elaboração. Existem algumas vedações também relacionadas àquele aplicativo que eu mencionei aqui para ti, que é a declaração do imposto de renda, ela pode ser feita através de aplicativo, tá? E também existem algumas vedações importantes aqui, só para finalizar aqui esse episódio de hoje, tá? As declarações, elas são feitas a partir de 3 formas de elaboração. Já falei aqui para ti. Através do meu computador, né? Através do portal do ECAC, que chama, e através do aplicativo Meu Imposto de Renda, que você pode baixar do seu celular através do Google Play ou o sistema iOS, tá? Existem algumas vedações à utilização dos serviços do Meu Imposto de Renda, tá? Caso os declarantes ou seus dependentes tenham oferido pelo menos algum dos seguintes rendimentos, sejam eles tributáveis ou não tributáveis, tá bom? Eu vou só aqui passar aqui para vocês em relação aqueles valores que eu já havia mencionado para vocês, 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões. Esses são vedados à utilização. Gente, sobre imposto de renda, tem uma infinidade de notícias para falar para vocês. Só que eu acredito que as mais importantes eu passei para vocês aqui nesse episódio, nesse 7º episódio, na verdade, aqui do Contribuinte Cast. Acredito eu que a gente vai estar tratando sobre o imposto de renda num próximo episódio, até porque o assunto é enorme e não dá para falar tudo sobre esse tema em um único episódio, até para que não fique enfadonho e você também não tenha um surto ao ouvir imposto de renda no seu ouvido. Mas eu agradeço a tua companhia nesse 7º episódio e eu conto com a tua companhia na próxima. Já te faço convite para que você fique conosco e aguarde pelo 8º episódio que está vindo aí, tá? Eu sou Ragélia Canavati e eu me despeço de ti neste 7º episódio com a alegria e um sorriso de orelha a orelha por estar na melhor companhia, que é a sua. Tchau!